Olá, pessoal. Aqui, professora Karina. Nessa aula, nós vamos começar a retap da A2. Nessa avaliação, os assuntos estudados, os assuntos cobrados foram conjuntos, progressão aritmética e progressão geométrica. É muito importante vocês prestarem atenção nessa aula, já que, como nossas avaliações são acumulativas, ou seja, as matérias podem se repetir, podem e vão se repetir ao longo de todas as avaliações do ano, não podemos ficar com dúvidas em assuntos já estudados. Cada questão será corrigida com comentários e desenvolvimento. Então, eu espero que vocês acompanhem tudo com muita atenção. Questão 1 é da PUC de Goiás. A teoria dos conjuntos é o ramo da matemática que estuda as coleções de elementos ou objetos. Essa teoria começa com uma fundamental relação binária entre um objeto O e um conjunto A. Se O é um elemento ou membro de A, escrevemos que O pertence a A. Uma vez que conjuntos são objetos, a relação de pertinência também pode relacionar conjuntos. Se todos os elementos de um conjunto A também são elementos de um conjunto B, então nesse momento deixou de falar em pertinência, vamos falar em inclusão, então denotamos que o conjunto A está contido no conjunto B. Representamos por este símbolo o conjunto vazio, que é o conjunto sem elementos. Então, de posse dessas informações que ele resolveu, que a questão resolveu fornecer para nós, essas informações básicas de teoria dos conjuntos, ele vai fazer 5 afirmações. Na primeira, que este conjunto e este conjunto são iguais, que é uma afirmação verdadeira, já que nos conjuntos repetir elementos não faz sentido. Então, esse conjunto e esse conjunto realmente são iguais. Na segunda afirmação, está informando que este objeto é um elemento deste conjunto, ou seja, pertence. E, na verdade, como este objeto, que por acaso é um conjunto, aparece aqui como elemento, existe verdade nesta relação de pertinência. Na terceira afirmação, está dizendo que este conjunto está contido neste outro conjunto. Essa afirmação é falsa porque a relação de inclusão é entre conjuntos. Então, o elemento deste conjunto, que é o elemento A, teria que ser elemento do segundo conjunto. E não é verdade isso. O elemento do segundo conjunto é o conjunto unitário, que tem como único elemento o A. Na quarta afirmação, está dizendo que vazio é um elemento deste conjunto, o que é uma verdade, porque aqui aparece o elemento vazio. Então, essa afirmação é verdadeira. E o vazio está contido nesse conjunto? Também é verdade, porque o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Então, nós temos como verdadeiras as afirmações 1, 2, 4 e 5. E isso nos dá a letra A como resposta: 1, 2, 4 e 5. Questão 2. Pitágoras e seus seguidores acreditavam que a essência de tudo podia ser explicada através de razões entre números inteiros e suas propriedades. Então, vamos dar uma paradinha e entender o que ele está querendo dizer aqui. Razões entre números inteiros são frações onde o primeiro número, P, que é o numerador, é um número inteiro, e o denominador, Q, também é um número inteiro,
E já sabemos que esse número inteiro tem que ser diferente de zero, porque frações com denominador zero não existem. Se nós lembrarmos, essa é a definição dos elementos que compõem o conjunto dos números racionais. Então, o que o exercício está querendo dizer é que Pitágoras e seus elementos acreditavam que tudo poderia ser explicado considerando apenas os números racionais. Voltando ao enunciado, ao aplicarem a relação conhecida hoje como Teorema de Pitágoras num triângulo retângulo isósceles de catetos medindo 1. Então, os catetos medindo 1. Então, aplicando o Teorema de Pitágoras, temos que A ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é igual a 2. Ou seja, o valor de A, da hipotenusa A, seria raiz de 2. E, nesse momento, eles descobriram que o número raiz de 2 não poderia ser escrito na forma de uma razão entre números inteiros. Ou seja, descobria-se um novo tipo de número. E aí, voltando ao enunciado, perceberam que a hipotenusa não teria como medida um número racional, e esse fato gerou uma grande polêmica entre os matemáticos da época. Este e outros problemas puderam ser resolvidos com o auxílio de um novo tipo de número, o número irracional. Então, esse texto é adaptado do autor Paulo Buch no livro Curso Prático de Matemática. Então, a gente aproveita para revisar que o conjunto dos números reais ele é dividido em dois conjuntos disjuntos, ou seja, dois conjuntos que não possuem interseção. O conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais. O conjunto dos números racionais tem como subconjuntos o conjunto dos números inteiros, que tem como subconjunto o conjunto dos números naturais. Então, os irracionais são aqueles números que não conseguem ser escritos na forma de uma razão entre números inteiros. Então, agora nós temos que escolher aqui em qual das opções aparecem apenas números racionais. Essa informação aqui eu cortei do enunciado na hora de montar o slide, mas então é esse o pedido. Qual dessas 5 opções mostra apenas números racionais, números desse tipo? Em cada uma das opções há apenas um número que não é racional, que é irracional. Então, vamos analisar todas, vamos perder até um tempo aqui nessa questão, mas ela é muito importante e muitas vezes esse assunto fica um pouco inseguro dentro de vocês. Então, no item A, o menos 1 é racional, o 0,3, que é um decimal exato, pode ser escrito como uma razão entre dois números inteiros. O zero é um número racional. A raiz cúbica de menos 8, que é igual a menos 2, é um número racional. Já o raiz de 5 não é, porque tal qual esse raiz de 2 aqui da hipotenusa desse triângulo retângulo, é uma raiz não exata. Então, raízes não exatas não são números racionais, e sim irracionais. No item B, o 3/4 é racional. Esse símbolo 0,451 com esse tracinho em cima está dizendo que é uma dízima periódica, 0,45111. E dízimas periódicas possuem fração geratriz. Então, a gente consegue a gente consegue escrever dízimas periódicas como razão entre dois números inteiros. Então, é um número racional.
Raiz cúbica de menos 8 já vimos aqui em cima. Raiz de 81 é 9. 10 é um número racional. Então, a resposta é a letra B. Na letra C, este número é uma dízima não periódica. Dízimas não periódicas não possuem fração geratriz. Então, por este motivo, a opção C está errada. Na opção D, o erro encontra-se aqui, porque raiz de 3 sobre 4 é raiz de 3 sobre 2, e raiz de 3 é uma raiz não exata, logo é um número irracional. E no item E, o raiz de 5, pelo mesmo motivo de raiz não exata, também é um número irracional. Então, a letra correta, a resposta correta da questão 2 é a letra B, de bom. Questão 3. É apresentado um diagrama e considere os conjuntos A, B e C na figura a seguir. E escolha a opção que representa corretamente a região achurada. Como a resposta desse problema, desse exercício é a letra A, eu vou começar de baixo para cima para a gente poder analisar todas. Na letra E, a gente já descarta, porque este símbolo aqui de mais não tem nada a ver com a operação entre conjuntos. Não existe a operação de soma entre conjuntos. Então, letra E, falsa. Na letra D, B interseção com A interseção com C seria esse pedacinho aqui, ó, que é a interseção entre os três conjuntos. Letra falsa. Alternativa falsa. Quando nós vamos fazer A menos C, que vai aparecer nas três alternativas, A menos C, só nas letras B e C. Nós estamos considerando todos os elementos de A que não são elementos de C. Então, nesse momento, todos os elementos de A que não são elementos de C são esses que estão riscados. Essa parte aqui a gente apaga. Isto é A menos C. Se nós fizermos a interseção com B, nós vamos obter esse pedacinho aqui, ou seja, falsa, alternativa C. A menos C volta essa região achurada aqui, é união com B. Se nós formos unir com B, nós vamos ter que acrescentar todo o conjunto B, o que não corresponde à alternativa. E, finalmente, apagar. E, finalmente, a união com C é o que está achurado em vermelho. Se nós agora formos fazer B menos a união com C, são todos os elementos de B que não são elementos dessa união. Aqui está o conjunto B. Todos os elementos dele, que não são elementos da região achurada em vermelho, corresponde justamente à parte cinza. Ou seja, a resposta, como já havíamos dito, letra A. Na questão 4, uma questão simples, o pedido é qual é o conjunto universo que permite que esta equação de segundo grau possua duas soluções. Então, ao resolvermos a equação de segundo grau, delta é b ao quadrado, menos 4, vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 3, nos dá que o delta é 4, mais 12, 16. Então, ao calcularmos os valores de x, menos b, que é menos menos 2, mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes o a, 2 mais ou menos 4 sobre 2,
nos dá as raízes 2 mais 4, 6 sobre 2, 3, e 2 menos 4 menos 2 sobre 2 menos 1. Então, para que essa equação tenha duas raízes, o conjunto universo dela deve conter os elementos 3 e menos 1. E aí a gente observa que o conjunto universo do item A não tem 3 e menos 1. No conjunto B falta o 3. No conjunto C falta o menos 1. No conjunto D temos 3 e menos 1. E no conjunto E falta o menos 1. Então, resposta dessa questão, letra D. A questão 5 nos apresenta um diagrama, diz que os conjuntos I, E e F das pessoas que falam inglês, espanhol e francês, respectivamente, e ele vai pedir qual das frases pode ser representada pelo diagrama. Então, a gente observa que é uma questão de linguagem matemática, né, que vai exigir que a gente tenha esse domínio sobre diagramas de teoria dos conjuntos e sobre os conectivos e ou, muito importantes na matemática. Então, são detalhes que a gente deve dominar para, por exemplo, acertar uma questão dessas, que é uma questão simples. Vamos observar. Em um time de futebol, todos os jogadores que falam francês também falam inglês e espanhol. Então, a gente observa que este E, que aparece em inglês e espanhol, é correspondente à interseção dos conjuntos dos jogadores de futebol que falam inglês e espanhol. E, para que isso fosse verdade, o francês teria que aparecer aqui, ó, na interseção, o que não é verdade, então letra A é falsa. Então, vamos tirar esse francês daqui, porque ele foi só para a gente verificar o item A. No item B, em uma escola, os alunos podem optar por aprender francês, inglês ou espanhol. Realmente, essa questão não está dizendo nada, né? Porque aqui está dizendo, segundo este diagrama, que o conjunto das pessoas que falam francês é subconjunto das que falam inglês, então a letra B é uma frase totalmente sem sentido em relação ao diagrama. No item C, em uma entrevista de emprego, todos os candidatos que falam espanhol sabem falar inglês ou francês. Então, para isso ser verdade, o conjunto das pessoas que falam espanhol teria que ser subconjunto desta união. Observe que agora apareceu o ou, que é um conectivo ligado à união entre os conjuntos. Letra C, falsa. Na letra D, uma agência de turismo. Em uma agência de turismo, existem funcionários que falam francês e espanhol. Nada a ver, essa frase não representa absolutamente nada do diagrama. A gente não pode dizer que essa frase é verdadeira olhando o diagrama. E no item E, em uma empresa, todo funcionário que fala francês fala inglês. Então, está dizendo aqui que o conjunto F é um subconjunto do conjunto I. E isso é uma verdade, apareceu aqui. Vamos ver a próxima parte. E alguns que falam espanhol também falam inglês, ou seja, existe uma interseção entre os conjuntos I e E. Então, a nossa alternativa correta é a alternativa E. Questão 6, uma questão clássica de problemas sobre operações entre conjuntos, diz que uma pesquisa com 180 consumidores revelou que 31 consomem as marcas A e B. Então, nós temos que o total de entrevistados foi 180. Temos as marcas de sabão em pó A e B. E já vimos que A e B, ou seja, o E representa sempre a interseção,
tem 31 consumidores. Então, a interseção tem 31 consumidores. 79 consomem apenas a marca B. Apenas a marca B. A gente observa que consome a marca B todos esses aqui, mas apenas a marca B são esses que estão somente em B e correspondem a 79. 12 não consomem nenhuma das marcas, 12 estão aqui do lado de fora. O número de consumidores que consomem a marca A. Atenção que não é apenas a marca A. Se fosse apenas a marca A, bastava a gente calcular o valor de X. Mas como ele quer a marca A, a nossa resposta vai ser dada por X mais 31. Então, nós temos que X mais 31 mais 79 mais 12 é igual ao total 180. X, então, é igual a 180 menos 122. E isso vai dar 58. Então, X é 58. Logo, consomem a marca A, 58 mais 31, que são 89 pessoas. Resposta correta, letra B. A questão 7, uma questão da Federal de Pernambuco, diz que os alunos de uma turma cursam alguma dessas disciplinas, matemática, física e química. Então, agora, o nosso diagrama terá 3 conjuntos: matemática, física e química. A maneira como ele vai agora dar as informações que descrevem o problema, elas são muito sutis. Então, uma bobeada faz com que a gente erre. Vamos prestar bastante atenção. O número de alunos que cursam matemática e física. Então, matemática e física é isso aqui. O número de alunos que cursam matemática e física excede em 5 o número de alunos que cursam as 3. Então, ele não disse quantos são os alunos que cursam as 3, chamemos de X essa quantidade, e está dito que essas duas regiões aqui excedem essa região em 5. Então, este pedaço aqui dos alunos que cursam apenas matemática e física, sem química, vale 5. Existem 7 alunos que cursam matemática e química, mas não cursam física. Matemática e química, sem a física, são 7. Existem 6 alunos que cursam física e química, mas não cursam matemática. Tirando a matemática, são 6. O número de alunos que cursam exatamente uma das disciplinas é 150. Então, os que cursam exatamente uma são esses aqui. Se chamarmos aqui de A, aqui de B e aqui de C, nós vamos ter que A mais B mais C é 150. E, finalmente, o número de alunos que cursam pelo menos uma das disciplinas é 190. Pelo menos uma, então, é qualquer aluno de qualquer uma dessas regiões cursa pelo menos uma, no mínimo uma matéria. E isso corresponde a 190. Ou seja, se nós somarmos todas essas quantidades, A mais B mais C, eu vou riscando aqui o que a gente já está acrescentando, mais 5, mais o X, mais o 7, mais o 6, isso vai dar 190. E o pedido da questão é justamente o número de alunos que cursam as 3, ou seja, estamos buscando o valor de
x. A mais B mais C é 150, mais 5 mais 7 mais 6, 18, mais x igual a 190. Logo, nosso x é igual a 190 menos 150 mais 18, que é 168. E isso vai nos dar como resposta 22. Então, letra D, 22 alunos cursam as 3 disciplinas. Questão 8. A operação que melhor representa a parte colorida do diagrama abaixo é. Então, nós temos no diagrama dois conjuntos, o conjunto B, subconjunto do conjunto A, né? O conjunto B contido em A, e o que está colorido é justamente A menos B, ou seja, tudo que tem todos os elementos de A que não são elementos de B. Então, com isso, no item A, a gente já descarta, porque a união B teria que aparecer esse colorido também. No item B, B menos a gente sabe, ou a gente observa que é o conjunto vazio, porque não há elementos do conjunto B que não sejam elementos do conjunto A, já que o conjunto B está contido no conjunto A. A interseção de A com B também é falsa. A interseção seria justamente o conjunto B, apenas o conjunto B. Então, nos sobraram, para decidirmos qual das duas é verdadeira, os itens que falam sobre complementar. Então, relembrando que o conjunto complementar ele só pode ser falado quando um conjunto é subconjunto do outro. Então, no caso, como B é subconjunto do conjunto A, podemos falar no complementar de B em relação ao conjunto A, porque é justamente o que falta ao conjunto B para atingir o conjunto A. Então, a opção correta é a letra C. A letra E está descartada, complementar de A em relação a B, porque haveria necessidade de o conjunto A estar contido no conjunto B, o que não acontece no nosso diagrama. A questão 9, para finalizar essa primeira parte da nossa retap, é uma questão da Federal de Juiz de Fora, e quero destacar aqui que ao termos que fazer o desenvolvimento dessa questão, nós vamos verificar que não é uma questão difícil, mas, como em toda questão de vestibular, a nossa atenção para tudo que está sendo dito é muito importante para que, por falta de atenção, a gente não erre ou escolha o caminho errado na resolução da questão. Então, um aluno do curso de Biologia estudou durante 9 semanas o crescimento de uma determinada planta a partir de sua germinação. Observou que na primeira semana, então na semana 1, ela cresceu 16 milímetros. Constatou ainda que em cada uma das 8 semanas seguintes, ou seja, nós vamos até a semana 9, primeiro porque ele disse que foram 9 semanas e depois porque ele deu o valor da semana de crescimento da planta na semana 1 e depois ele falou nas 8 semanas seguintes. Então, a partir da semana 1, precisamos de mais 8 semanas, o que vai nos levar até a semana 9. O crescimento foi sempre a metade do crescimento da semana anterior. Ou seja, na semana 2, cresceu 8. Na semana 3, cresceu 4. E assim foi até a semana 9. É lógico que neste exercício nós podemos vir fazendo essa divisão, ou seja, descobrir todos os termos desta sequência. E
somarmos todos os termos. É uma opção. Ou a gente percebe que está lidando com uma PG de razão igual a 1/2 e cujo primeiro termo é 16. Lembrando que a fórmula dos termos, dos n termos de uma PG é o primeiro termo vezes 1 menos a razão elevado a n sobre 1 menos a razão. No caso, temos que calcular a soma dos 9 primeiros termos dessa PG. O primeiro termo é 16. 1 menos a razão, que é 1/2, elevado ao n, que é 9. E no denominador, 1 menos a razão, que é 1/2. Esse 9 será 16 vezes 1 menos 1/2 elevado a 9 é 1 sobre 512 avos. E no denominador, 1 menos 1/2 é 1/2. Prosseguindo, S9 é igual a 16 vezes, atenção, 1 menos 1 sobre 512 será 511 sobre 512, uma operação de fração, aonde temos que achar o MMC. E como está tudo isso dividido por 1/2, nós podemos pegar o numerador e multiplicar por 2 sobre 1. Lembrando da operação divisão entre frações, conserva o numerador e divide pelo inverso do denominador. Ao simplificarmos 512 por 2, podemos fazer isso porque são todas operações de multiplicação, obtemos 16 vezes 511 sobre 256. Ao simplificarmos 256 por 16, obtemos 18. Então, nós vamos ter 511 obtemos 16, 511 sobre 16. E a gente observa que isso não vai dar uma divisão exata, mas no pedido da questão, ele deseja o valor do tamanho aproximado da planta. Então, ao fazermos 511 dividido por 16, vamos obter aproximadamente 51 por 16 dá 3. 48 para 51, 3. 31 dividido por 16, é quase 2. Então, vai dar 31, muito. Quase 2. E isso nos dá como resposta a letra C. Bem, moçada, essa é a primeira parte da nossa retap. Em breve sairá a segunda parte, finalizando a correção de nossa A2. Lembro que vocês devem realmente compreender cada questão, sua resolução, suas dúvidas, seus acertos, né? Ficarem felizes com seus acertos, de forma que, ao longo do ano, toda a matéria que seja ensinada realmente seja compreendida por vocês. Até lá!